Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Vamos começar dizendo o seguinte, repita comigo, por favor. Ousadia. Uma coisa que todos precisam entender. Deus tem grande prazer na ousadia. Ele se alegra com a ousadia. A ousadia transforma os nossos resultados. A nossa ousadia chama a atenção do Senhor. E a ousadia é um passo necessário para nós alcançarmos a materialização de todos os nossos sonhos e projetos. Entenda uma coisa, ousadia é diferente de arrogância. Se nós pegarmos a história de Josué, Josué estava em uma batalha, onde ele precisava de tempo para vencer todos os seus inimigos. E qual que foi a oração de Josué? Sol pare, lua pare. Precisa de muita ousadia para um posicionamento como esse. E muitos pensam, será que essa Josué, ou as pessoas que são ousadas, não estão sendo arrogantes? Aí que está o X da questão. Deus não é um Deus ofendidinho. Porque se Deus fosse um Deus que se ofende facilmente, a reação dele poderia ter sido a seguinte: quem Josué pensa que é? Ele acha que é Deus? Ele acha que ele tem o meu poder? Ele acha que ele tem a minha capacidade para parar o sol ou para parar a lua? A mesma coisa Elias. Em um determinado momento Elias orou para que não chovesse mais naquele tempo, naquela cidade. E durante 3 anos e meio não choveu. E depois disso ele voltou a orar para que chovesse e voltou a chover. Mas quem Elias pensa que é para determinar o que vai acontecer no tempo? Só que Deus não se ofende. Muito pelo contrário. Ele se alegra com a nossa ousadia. Ele se alegra com o nosso posicionamento de fé. Ele se alegra com todo o posicionamento ousado. Porque posicionamento de ousadia significa posicionamento grande. E quando nós falamos de Deus, Deus não se envolve com nada que é pequeno. Todos os projetos do Senhor são grandiosos. Nós não precisamos ir longe. É só nós pegarmos a criação do mundo. Quando você sair da transmissão, quando você sair da igreja, olha para o sol. À noite, olha para as estrelas. Quem que sustenta o sol no seu lugar? Quem que sustenta as estrelas no seu lugar? Existe um versículo que diz que foi o Senhor com o seu poder que criou a terra e sustenta ela na sua posição. Nós estamos falando de coisas muito grandes. Será que o Deus que sustenta o sol, a lua, as estrelas, a terra, não pode te sustentar em uma posição de honra? Será que o Deus que tem poder para manter a terra nessa posição intacta, sem que ela caia, sem que aconteça nada, Ele não pode te manter, hoje um culto voltado para a área financeira, Ele não pode manter o seu nome ou a sua empresa em uma posição de honra e sustentar lá? Ele pode. Por isso que nós não podemos agir uma fé passiva, ou pior ainda, permitir que a aceitação entre em nossas vidas. Porque infelizmente, muitos têm recebido más notícias, muitos estão passando por momentos difíceis, e entrou o espírito de aceitação. Era para ser desse jeito, tinha que ser assim, não era para ser desse jeito, não tinha que ser assim. Muitos tentam se convencer, quando perdem algum tipo de oportunidade, ou quando algum momento bom passa, era para ter passado, talvez não era para mim, não, muito pelo contrário, era para você, é para você, é para vocês que estão nos acompanhando.
O mesmo Deus que tem o poder para sustentar tudo na sua devida posição, Ele tem o poder para sustentar o seu casamento em uma posição de honra. Ele tem o poder para te sustentar a sua saúde numa posição de honra, numa posição grandiosa. Não existe causa perdida com Deus. Não existe, repita comigo, não existe causa perdida com Deus. Não existe absolutamente nada. Sentenças podem ser liberadas, nós podemos receber decretos, problemas podem chegar, e assim como ele entra por uma porta, se existe uma porta de entrada, é porque existe uma porta de saída, e ele vai sair. As bênçãos de Deus são extraordinárias, são, repita comigo, surpreendentes. Aí eu te pergunto, quais são os fatores que tornam as bênçãos do Senhor surpreendentes? Repita comigo, pessoas. Primeiro ponto, pessoas. O Senhor não está em busca dos maiores, dos melhores, dos mais conhecidos. Deus pega os pequenos e coloca nas posições mais altas. Ele pegou Davi, o menino franzino, esquecido pelo seu próprio pai, que ficava cuidando das ovelhas, que estava no pasto, ninguém conhecia, ninguém via, e aparentemente não tinha nada demais. E o Senhor pegou o Davi e colocou em uma posição de honra. Outro fator que torna as bênçãos de Deus surpreendentes. Repita comigo, o lugar. As pessoas não entendem que o lugar certo não é o lugar. O lugar certo é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Se nós pegarmos a história de Isaac se estabeleceu em uma terra onde o Senhor pediu, você não vai sair daí, você vai ficar aí, em uma terra onde ninguém dava frutos, uma terra dominada por fome, uma terra que só dificuldades, lutas, e nada dava certo, ele foi abençoado. Então o Senhor pega os incapazes, os menores, Ele dá vitórias em lugares onde ninguém espera. Existe um outro fator, circunstâncias. Repita comigo, circunstâncias. Não são as circunstâncias que definem os nossos resultados, mas sim a nossa capacidade de agir, a nossa fé. Porque se vocês pegarem todos os heróis da fé, todos, Daniel, José, Davi, se vocês pegarem todos os profetas, se vocês pegarem todos aqueles que fizeram algo de relevante na história da Bíblia, todos estavam em circunstâncias difíceis, todos passaram por momentos complicados, todos tiveram as suas lutas particulares, só que não foram essas lutas que definiram os seus resultados, não foi o momento difícil que eles estavam passando, mas sim a sua capacidade de agir, a sua fé. E existe um quarto fator que tornam as bênçãos de Deus surpreendentes. Repita comigo, quantidade. Ele é o Deus que com menos faz muito mais. Na semana passada ainda, quando nós falávamos sobre a pesca maravilhosa, no livro de Lucas, no capítulo 5, os homens passaram a noite inteira pescando e não pescaram absolutamente nada. E quando Jesus avistou o barco, era um barco vazio, não tinha nada. O propósito da criação daquele barco é que aquele barco estivesse cheio. O propósito da criação, da sua vida, é que a sua vida esteja cheia. Cheia do quê? De tudo. Paz, alegria, prosperidade, bens, abundância. E o Senhor deu a seguinte ordem: vai para o lugar que é mais profundo, mais fundo, e lance as redes. E quando esses homens se posicionaram dizendo, porque és tu que está mandando, eu irei fazer isso. E eles fizeram. E aquela que tinha sido uma pesca frustrada,
o barco quase que começa a afundar, ao ponto deles precisarem de apoio de um segundo barco, porque a quantidade de peixes era absurda. Muitos pedem muitas coisas, mas não estão preparadas ainda para receber. Quer dizer que Pedro e aqueles homens não estavam preparados? Aí que está. Pedro e aqueles homens que estavam no barco, os seus sócios, eram experientes em pescaria. Eles sabiam o que precisava ser feito. Eles viviam como pescadores, então eles já tinham tido alguns resultados anteriormente. Só que uma coisa é você estar preparado para uma bênção, para algo natural, outra coisa é você estar preparado para o sobrenatural. Porque o barco deles estava limitado, as redes deles estavam limitadas àquela realidade deles. Porque com certeza eles nunca tinham passado daquela medida. Mas quando o Senhor entra em ação, as medidas são muito maiores. E nós precisamos nos preparar para ter a capacidade de suportar o que está por vir. Isso no livro de Lucas 5, deixa anotado para você. Depois abra no livro de João, no capítulo 21, que lá diz a mesma coisa. Que os homens não pegaram absolutamente nada, e depois, quando eles fizeram de forma diferente, com a segunda direção do Senhor, eles pegaram 153 grandes peixes. E se você for além, se você abrir no livro de Mateus, se eu não me engano, Mateus 17, fala da pesca, onde Pedro tirou da boca do peixe as moedas, que pagariam aquele imposto naquele momento. Ou seja, daquela pequena vitória, algo muito grande foi realizado, porque foi definido um problema que estava ali. Então, seja pela pessoa, seja pelo lugar, seja pelas circunstâncias, ou pela quantidade, Deus surpreende. Só que para isso, o Senhor precisa ser colocado no lugar certo. Se nós pegarmos a história, as passagens das multiplicações dos pães e dos peixes, as duas tiveram a mesma coisa em comum. Todos os pães e peixes foram levados até o Senhor. Então, se você quer que haja multiplicação na sua vida, você precisa ir até o Senhor. Porque quando as coisas passam, quando os pães e os peixes passaram pela mão do Senhor, aqueles que eram assim, uma quantidade pequenininha, aqueles pães e peixes, foram o suficiente para alimentar, na primeira vez, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e na segunda vez, mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, seja com muito ou com pouco, Deus faz. Seja no lugar onde você está, Deus faz. Seja nas circunstâncias que você estiver, Deus faz. Seja você pequeno, você grande, seja o que for, Deus faz. Ele honra, Ele abençoa, Ele promove. Só que para isso nós precisamos agir a nossa fé, para vivermos um final de ano surpreendente, de grandes bênçãos surpreendentes. Quando nós falamos de vida financeira, ela não é o mais importante? Não é. Mas ela é importante sim. Porque muitos dos seus sonhos e projetos dependem do financeiro. A escola que o seu filho vai estudar depende de dinheiro. Aquele carro que você quer comprar depende de dinheiro. As viagens, os lugares que você quer conhecer, depende de dinheiro. Então, vida financeira é importante, é extremamente importante. Existem uma série de fatores que implicam diretamente na nossa prosperidade ou na nossa não prosperidade. Para quem não assistiu o culto de ontem, eu recomendo que você assista. E se você assistiu, assista de novo, porque existem muitas vidas
muitas empresas que estão paradas por conta de coisas que foram ditas ontem. Projeta para eles, por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para, repita comigo, cultivar e o guardar. Éden, no hebraico, é delícia, repita comigo, prazer. Novamente, um lugar de fertilidade. Era o lar do homem e deveria ser cultivado e guardado. Muito protegido. Até o paraíso bíblico, repita comigo, precisava de manutenção. Se até o paraíso criado por Deus precisava de manutenção, imagine a sua vida. Imagine a nossa vida. Hoje, quando nós falamos de paraíso, existiu o Éden. Só que a sua vida pode ser um paraíso. A sua vida pode ser, sim, um pedacinho do céu aqui na terra. Só que ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser guardada. Ela precisa ser protegida. E tudo isso só será possível por intermédio da palavra de Deus. Éden é planície. Éden, repita comigo, paraíso, lugar de prazer. Eu continuo, no hebraico, um lugar de satisfação. Aí eu te pergunto, você tem tido satisfação na sua empresa? Você tem tido satisfação na sua vida? Porque se a sua resposta for não, é porque existe alguma coisa que está errado. E a falha nunca está em Deus. A falha está sempre em nós. É assim o nosso lar? Temos cultivado este lugar plano, de paz e alegria? Lugar de felicidade, onde a presença do Senhor estava e tudo fluía com perfeição. Assim tem sido o nosso lar? Enquanto Adão cultivou, enquanto ele guardou, enquanto ele fez a sua parte, tudo fluía, tudo acontecia, estava tudo em paz, em harmonia. Só que quando ele parou, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, repita comigo, com certeza morrerá. O Senhor nos instrui sobre as bênçãos que Ele quer nos entregar. Só que também Ele nos instrui sobre as consequências de determinados posicionamentos ou pela falta de posicionamento. Enquanto Adão cultivava, guardava, ele fazia a sua parte, tudo fluía. Só que quando ele desprezou o mandamento, a direção do Senhor, tudo parou de fluir. A nossa vida é a mesma coisa. Enquanto estivermos cultivando, guardando, semeando, fazendo a nossa parte, tudo flui. Só que quando nós paramos, certamente tudo morrerá. Na semana passada, quando nós abrimos em Hebreus, e eu citei bem na parte onde diz, pela fé, Enoque não conheceu a morte. Quando nós falamos de morte, a morte ela acontece muito antes da morte de sepultura, da morte de caixão, de ser enterrado. Infelizmente, muitas empresas estão morrendo. Infelizmente, o financeiro de muitos estão morrendo. Infelizmente, famílias estão morrendo. Isso somente por intermédio da palavra de Deus, que nós vamos evitar esse certamente morrerá. Salmo 103, versículo 17 e 18. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem, repita comigo, dura de eternidade a eternidade. Mas como assim? Por que está escrito eternidade duas vezes, sendo que a nossa eternidade vai ser somente lá no céu?
Existe uma passagem que diz que o reino de Deus já começa aqui na terra. Então quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando, repita comigo, de glória. Essa eternidade pode começar aqui. Por isso diz, de eternidade a eternidade. Então a nossa eternidade, os nossos momentos de glória, tem que começar aqui. O que nós temos de mais precioso é a nossa salvação, indiscutível. Só que o Senhor nos deu graça, nos deu favor, não simplesmente para sermos salvos, mas sim para vivermos tudo aquilo que nós temos sonhado. Nós temos graça, nós temos favor para desfrutar de qualquer coisa. Nós temos graça para recebermos bênçãos surpreendentes. Nós temos graças para nós mesmos sendo pequenos, sermos colocados em posição de honra. Nós temos graça, mesmo em um lugar onde ninguém tem sido abençoado, para sermos abençoados. Nós temos graça para fazermos com que as circunstâncias se dobrem perante a nossa fé. Nós temos graça para recebermos uma multiplicação, seja na pesca, seja nos pães e nos peixes. Nós temos graça para isso. Só que isso tem que entrar no coração. Meu Deus, não está certo, se a minha vida não está caminhando, tem algo de errado e eu vou tratar, eu só não vou aceitar, porque, não trate como normal aquilo que não é normal. Problemas financeiros são comuns, mas não normais. Problemas conjugais são comuns, mas não normais. Problemas na vida são comuns, mas os problemas se estabelecerem não são normais. Por isso não aceite nada diferente disso para você. Se o Senhor diz que Ele veio para que nós tenhamos uma vida uma vida em abundância, você tem que dizer para você, é uma vida em abundância que eu vou viver. Vida plena, completa, paz em todas as áreas. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem, repita comigo, o temem, dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem, em outra tradução diz, dos que obedecem fielmente a seus mandamentos. Então o ponto de partida para uma vida extraordinária, ou melhor, o ponto de partida e o ponto de sustentação é a obediência, é o colocar em prática a risca. Para quem acompanhou o trabalho dos Jovens Diamantes, principalmente o nosso regional, eu contei meu testemunho, e depois de eu contar o meu testemunho, inúmeras pessoas vieram me perguntar, mas o que você fez para a sua vida mudar? O que você fez para que essa reviravolta acontecesse? Porque eu saí de nada para tudo. Me faltava muitas coisas e o Senhor me supriu em todas elas. Eu saí de frustração para realização. E a minha resposta para todo mundo é muito simples. Eu fui muito radical na minha mudança. Eu fiquei atento em tudo que eu falava, em tudo que eu pensava, em tudo que eu sentia, em todos os lugares que eu frequentava. Eu fiquei atento com cada sentimento que passava pelo meu coração, por cada pensamento que fluía pela minha cabeça, pela minha mente. Eu priorizei o Senhor assim, de uma forma radical, assim, eu sei o quanto eu fui radical. E todas as vezes que nossas mudanças são radicais, que a nossa obediência é radical, todos os nossos resultados são entregues, são mudados de uma forma radical. E você parou, depois que você recebeu tudo? Não parei. Porque aquilo que nos traz alguma coisa, nós precisamos continuar fazendo para que possamos manter. Desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aqueles que obedecem fielmente aos mandamentos do Senhor,
Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Se eu perguntasse para muitos, escolha quem você vai servir, a resposta de cara seria a mesma: eu nunca abandonaria o Senhor. Eu estou aqui por Ele, eu dependo dEle, eu vou obedecer Ele. Só que uma coisa é isso estar presente na boca, outra coisa é estar presente no coração. E se você deixar isso entrar no seu coração, mudanças radicais vão acontecer. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo, repita comigo, com a sua vontade. De acordo com a vontade de quem? De Deus. Muitos insistem em agir conforme a sua própria vontade, e a vida não caminha. E aqui fica muito claro, como é feliz aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Você que vive segundo a vontade de Deus, desfrutará o fruto de seu trabalho. Repita comigo, com muita força: será feliz e próspero. Quem? Aqueles que agem segundo a vontade de Deus. Serão felizes e prósperos. Desfrutarão do fruto do seu trabalho. Porque hoje muitos trabalham e não desfrutam do fruto do seu trabalho. Não conseguem ver esse fruto. Nada flui, nada acontece. Olha outra tradução. Será feliz, e repita comigo, e tudo, vamos juntos, e tudo dará certo para mim. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Certamente, repita comigo, certamente será abençoado assim. Arrisca. Quando nós andamos à risca segundo a vontade do Senhor, é assim que nós somos abençoados. Muitos falam, mas não é bem assim que acontece. Eu vivo isso ao pé da letra. Muitos vivem isso à risca. Então, se existem pessoas vivendo, diga isso para você: eu vou viver. Se existem pessoas conquistando, eu vou conquistar. Se existem pessoas prosperando, eu vou prosperar. Se tem pessoas tendo êxito em tudo que realiza, eu também terei êxito em tudo isso. E certamente eu serei abençoado assim. Aqui fica muito claro que é uma bênção para a família. Mas o culto é voltado para o financeiro, prosperidade. O que isso tem a ver com a família? Está totalmente ligado. Existem pessoas que não estão frutificando pela forma como tem conduzido a sua vida, sua família, marido, esposa, filhos. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que em todos os dias da sua vida você veja, repita comigo, o progresso. Que todos os dias da sua vida você veja o progresso. Então quer dizer que o homem e uma mulher de Deus crescem todos os dias? Sim, quer dizer que o homem e uma mulher de Deus crescem todos os dias. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Olhem outra tradução como está. Vocês que temem o Eterno, como são abençoados. Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e merecem tudo o que receberam.
Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis, promissores, como brotos de oliveira. Pasmem repita comigo, do sim de Deus. Então você já tem o sim de Deus para todos os seus sonhos e projetos. Em Coríntios diz, você tem um alto e claro sim e o amém do Senhor. Ó, como Ele abençoa os que temem o Eterno. Aproveite a vida próspera de Jerusalém, cada dia da sua vida. E aproveite também os seus netos, pais sobre Israel. Olha o que diz em Deuteronômio 6, a partir do versículo 2. Repita comigo. Se. Muitos tropeçam nessa pequena palavrinha. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama mesmo nós errando. Só que as bênçãos são condicionais. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão, repita comigo, de vida longa. Não se esqueçam que a vida com Deus é vida em abundância. Nós estamos falando então de uma vida longa e abundante, não somente longa em dias e anos. Cumpram sempre todos, repita comigo, sempre todos. Olha o quanto isso é forte. Sempre e todos. A todo momento, todos os mandamentos. A todo momento, todos os mandamentos. Não é de vez em quando, nem alguns mandamentos. Sempre e todos. Quais mandamentos eu devo obedecer? Sempre. E quando eu devo obedecer? Sempre e todos. Sempre e todos. Porque quando nós cumprimos com esse sempre e todos, nós recebemos tudo o que nós queremos sempre. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Em outra tradução diz que nós receberemos terra boa e rica. Vai para o próximo. Ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês, para que tenham vida longa, uma vida de, repita comigo, abundância. Vamos juntos, de abundância, de provisões, como o Eterno prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Não é simplesmente guardar na boca, é guardar no coração. Repita-as com frequência. Em outra tradução diz, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa. Em outra tradução diz, e fora de casa. E quando estiver caminhando, e quando se deitar, e quando se levantar. Olha quanto isso, muitos não entendem, assim eu trabalho e nada acontece. Eu sou um ótimo profissional. Eu desempenho meu papel na empresa, ou no mercado de trabalho, de uma forma extraordinária. Eu tenho recursos, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência no mercado, o mercado está em alta, mas nada vai. Muitos não entendem que fracassar com a família significa fracassar na vida. Quando você fracassa com o seu filho, muitos estão frustrando os seus próprios sonhos e projetos. Então existem pessoas que não estão prosperando,
por conta da sua criação com seus filhos? Sim, existem. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e seus portões. O que? A palavra de Deus. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Quando nós fracassamos com os nossos filhos, nós estamos fracassando com nós mesmos. Existem muitos. Resolva o seu problema com seus filhos, que você vai ver que a sua vida vai caminhar muito mais. A Bíblia diz: ensine o menino o caminho que deve andar. Deus não vai nos cobrar se não colocarmos nossos filhos em faculdades, se não pagarmos cursos de inglês, se não dermos os melhores carros, roupas, mas Ele vai nos cobrar, e o preço é muito alto se não ensinarmos os caminhos que os filhos devem andar. E o que isso tem a ver com prosperidade? Está totalmente ligado. Porque dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que está fracassando em tudo. São causas específicas que nos fazem fracassar. E se nós conseguirmos encontrar onde nós temos fracassado, automaticamente tudo que não tem acontecido passará a acontecer. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Mas quem se desvia de seus caminhos, olha quanto isso é forte, vira a cara para ele. Existem pessoas que estão com a cara virada para o Senhor. O Senhor falando, o Senhor chamando, e a pessoa aqui, seguindo por outro caminho. Falhar como homem, falhar como mulher, falhar como pai, mãe, pode atrasar a nossa vida financeira? Não só pode, como é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Então é extremamente importante que esses pontos sejam acertados, para que mudanças comecem a acontecer. E não espere o momento certo, a hora certa, a melhor oportunidade. A nossa melhor oportunidade é o hoje, é o agora. Não seja omisso com os filhos, não seja omisso com o marido ou com a esposa. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé, e são piores do que os descrentes. Então aqueles que são omissos, negaram a sua própria fé. E qual que é o problema de negar a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível prosperar. Sem fé é impossível crescer. Sem fé é impossível avançar. E esses princípios são tão poderosos, tão fortes, que muitos ainda podem falar o seguinte: existem pessoas lá fora, elas não buscam a Deus, mas estão prosperando, crescendo, avançando, mas só pelo simples fato de honrarem os princípios, elas têm sido abençoadas por conta disso. Os princípios que nós honramos, nos honram. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um sua esposa, e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Curiosamente, uma vez eu estava conversando com uma família, que o casal veio relatar que o filho estava dando muito trabalho para eles. Desobediente, não estava honrando, não estava respeitando. E nisso eu conversei com a criança, era um adolescente na verdade, expliquei a importância disso, porque a vida dele dependia disso. Só que quando eu fui conversar com os pais, eu detectei que esses pais tinham problema com os seus pais também.
Quando a palavra de Deus diz, honrai o pai e a mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Não existe idade. Não existe idade. Honrar o pai e a mãe é com 10, 20, 30, 50, 60, 70, não importa. A pessoa que causa problemas para a sua família, herdará, repita comigo, apenas o vento. Causar problemas não são somente ações, mas também omissões. Não é algo específico, às vezes, de ruim que você está fazendo, mas o não fazer também causa danos à nossa família. Quem não cuida de sua família, acabará de mãos vazias. Olha outra tradução. Quem dirige mal a sua casa, acaba sem nada. Então entenda uma coisa, fichas precisam cair nesse momento. Muitos, a sua falta de prosperidade, não é a falta de trabalho, porque você trabalha. Não é a falta de qualidade, porque você tem qualidade. Não é a falta de orar, não é a falta de jejuar, porque muitos oram em jejum. Mas é a falta de colocar isso em prática, é a falta de honrar os princípios, é a falta de se posicionar como mulher, ou como homem, ou como filho. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos, vai matando aos poucos. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, repita comigo, com sabedoria. Olha outra tradução, sejam compreensivos, tratem-nas com honra e com respeito, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, para o homem que não se posiciona, nem respondido ele é. Olha por que isso é tão grave, é tão sério. Quando nós falamos de família, nós estamos falando diretamente de prosperidade. Está totalmente ligado. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Assim como Deus não vai hesitar em nos corrigir, não hesite em corrigir o seu filho. Essa é a maior prova de amor. Porque o Senhor mesmo diz, eu disciplino aqueles que eu amo. Mude o que precisa ser mudado. Mude o posicionamento. Mude o seu padrão de comportamento como homem, como mulher, como filho. E a prosperidade vai sim bater na sua porta. Existem muitos que estão herdando sim esse vento. As mãos estão vazias, nada está acontecendo, nada está dando certo. Não espere virar o ano para mudar o que precisa ser mudado, mude agora. Porque da forma que nós terminamos, nós entramos. Então se terminarmos mal, começaremos mal. Mas se nós terminarmos bem, nós começaremos bem. Deus nos chamou para vivermos em paz. Vai para o próximo versículo. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitam e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ai, mas eu não tenho que cuidar da igreja de Deus. Entenda uma coisa. Aqui nós estamos falando de ir para um nível superior. Se você não liderar bem a sua família, se você não cuidar bem dos seus, você não vai para esse nível superior. Alguns versículos atrás eu disse, obedeçam sempre e todos. Não negligencie cada um dos versículos que nós lemos agora. Esse é um culto mais breve, ele é mais rápido, mas eu gostaria que todos
que estão nos acompanhando voltassem a assistir o culto de ontem, porque isso aqui vai dar muita clareza porque que as coisas não estão acontecendo. Versículos como esse dão a clareza porque que muitos estão dando murro na ponta de faca. Meu Deus, eu faço, eu estou indo na igreja, eu estou toda semana, eu jejuo, eu oro, eu faço tudo, mas nada muda. Mude esses pontos, mude esses aspectos, e mudanças começarão a acontecer, e eu pago para ver. Eu dou a minha cara a tapa se as mudanças não acontecerem. Quando você muda o seu posicionamento como pais, para de ser omisso, para de ser covarde, tem mais medo dos filhos do que deveria, as consequências chegam. Não, as regras são minhas, eu sei, eu sou filho, fui criado assim. Isso não me tornou nem mais fraco, nem mais vulnerável, muito pelo contrário, isso contribuiu para o meu futuro. Maridos, cuidem bem das suas esposas. Eu estou orando para Deus me abençoar, me prosperar, abrir portas. Se você não tratar a sua esposa com honra, com dignidade, com respeito, você não vai receber absolutamente nada. Mulheres, eu ouvi uma frase uma vez, e é a mais pura verdade. O homem sozinho, ele pode chegar a um determinado nível. O homem que está junto com uma mulher sábia, pode ir muito além. O homem por si só tem um limite. Com uma mulher extraordinária, não existem limites. Só que infelizmente é o inverso também. O homem sozinho, ele pode descer até esse nível. Com uma mulher tola, insensata, a descida dele não tem limites. Então a mulher tem muito poder, muita autoridade. Realmente as mulheres têm muito mais poder do que elas imaginam. A mulher feliz em casa, toda a casa fica feliz. Mas quando a mulher não está bem, tudo fica mal. Assuma o seu papel como homem, como mulher, na sociedade, na vida, no seu casamento, na sua casa. E tudo vai mudar. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Meditem, comece a refletir, não somente sobre tudo que foi lido, mas sim sobre como você tem se portado e como você tem agido. Se você tem sido um covarde, tem medo de confrontar os seus filhos no seu dia a dia, os filhos fazem o que quer, se posicionam, falam, vão para os lugares que quiserem. Eu sou um filho, eu sei como que funciona. Sua casa, suas regras. Se você tem sido tolo como marido, você está arruinando o seu próprio destino. Sua esposa é cordeira, ela está junto com você. Então se vocês são abençoados, vocês são abençoados juntos. Se vocês fracassam juntos. Como tem sido o seu posicionamento como mulher do lar? A mulher tola, insensata, é como o câncer para os ossos. Existe uma tradução que diz, é como uma enfermidade que vai apodrecendo os ossos, vai apodrecendo a vida. Decisões precisam ser tomadas nessa tarde. E eu gostaria que você entrasse em oração neste momento, e aproveitasse esses poucos minutos, porque eu não vou me estender muito mais, dizendo exatamente isso. Meu Deus, eu entendi onde eu tenho tropeçado.
E hoje eu decido mudar o que precisa ser mudado. Hoje eu decido fazer diferente, meu Deus, onde eu tenho tropeçado. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Porque, meu Deus, se o Senhor fala que o Senhor veio para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância, e essa abundância ainda não aconteceu, e o problema não está no meu trabalho duro, o problema não está no meu trabalho árduo, o problema não está na minha perseverança, então o problema está dentro de casa. Trate os seus problemas familiares. Trate, conserte o que precisa ser consertado dentro de casa, e o que está fora de casa vai ser mudado drasticamente. A prosperidade da sua família está nas tuas mãos, mulheres, maridos, filhos. O crescimento, a abundância está nas tuas mãos, depende do seu posicionamento. Então diga, meu Deus, eu não aceito mais ser esse insensato, eu não aceito mais ser essa insensata, eu não aceito mais ser esse tolo, essa tola, esse homem que trata a minha mulher com desrespeito, desonrando, humilhando, envergonhando, ou essa mulher que tem tido atitudes vergonhosas perante o marido, essa mulher que não tem conseguido se posicionar, uma mulher que só reclama, que só fala, mas nada muda. Diga, meu Deus, hoje eu vou mudar, por amor ao Senhor principalmente, e por amor à minha família, meu Deus, porque se aqueles que não cuidam da sua casa, especialmente dos da própria família, negaram a sua fé, e é pior do que os próprios incrédulos. Não, meu Deus, eu não quero isso para mim. Diga, meu Deus, eu não quero isso para mim. Diga, meu Deus, é tempo de restauração na minha casa, é tempo de restauração na minha família, é tempo de restauração no meu casamento, é tempo de restauração na minha empresa, é tempo de restauração, é tempo de viver o novo, é tempo de viver uma nova história, porque eu não serei roubado, eu não serei roubada, eu não serei envergonhado. Diga isso, eu não serei envergonhada. Não, meu Deus, eu vou colocar, meu Deus, tudo em ordem, eu vou colocar a minha casa em ordem, meu Deus, e eu vou obedecer tudo que o Senhor me pedir, meu Deus, eu vou obedecer, tintim por tintim, meu Deus, porque eu quero ver a glória do Senhor. Deus, eu quero desfrutar das bênçãos surpreendentes que o Senhor tem para mim. Meu Deus, não importa como está o lugar, meu Deus, o lugar não vai definir a minha vitória. Meu Deus, não importa como está, como são as pessoas, o nível das pessoas, não importa, meu Deus, quais são as circunstâncias ou a quantidade. Com menos o Senhor faz muito mais, com poucos, ou seja, com muitos ou com poucos o Senhor faz, mas o Senhor vai me abençoar. Diga isso, o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo grandioso para mim. Diga, meu Deus, o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo grandioso na minha vida. Diga, o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo grandioso no meu casamento, na minha família por completo. Diga, meu Deus, eu me abro para que o Senhor possa assumir o controle de tudo, porque não tem sentido se o Senhor não for o centro da casa. Meu Deus, até hoje eu tenho feito do meu jeito, e do meu jeito está aí os meus resultados, está aí os seus resultados. Então abandone o seu jeito e faça do jeito do Senhor. Diga, meu Deus, não vai ser mais da minha maneira, vai ser conforme a sua vontade, vai ser conforme os seus mandamentos, vai ser conforme a sua lei, e eu serei honrado, eu serei honrada, eu serei promovido, eu serei promovida. Diga, minha família será promovida, e eu vou desfrutar, meu Deus, de uma vida próspera, paz, meu Deus, em todas as áreas. Meu Deus, porque eu creio que o Senhor vai me honrar. Eu me abro para receber a sua glória, eu me abro para receber o seu poder, eu me abro para que o Senhor possa realizar coisas grandiosas, porque eu vou viver um novo tempo. Diga isso, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver um novo tempo. Diga, meu Deus, não existe causa perdida. Por muito tempo eu tropecei nas mesmas coisas, mas não mais. Diga, meu Deus, esse final de ano vai ser poderoso, esse final de ano vai ser extraordinário. Esse final de ano vai ser um final de ano de grande riqueza, de grande crescimento, de grande progresso, de grande avanço. Diga isso, meu Deus, eu vou progredir todos os dias, eu vou avançar todos os dias, eu vou crescer todos os dias, eu vou evoluir todos os dias. Diga isso, meu Deus, eu vou me desenvolver todos os dias para que eu possa viver um novo tempo, para que eu possa desfrutar. Apresente o Senhor como será o seu final de ano. Não passou de hora, ainda dá tempo de viver coisas extraordinárias. Diga, meu Deus, nesse meu final de novembro vai ser grandioso. Meu Deus, bênçãos surpreendentes vão bater a minha porta. Meu Deus, bênçãos surpreendentes, é isso que eu vou alcançar. Meu Deus, diga, no início do ano a palavra profética foi liberada. Diga, meu Deus, e ainda nesse ano, neste novembro, neste dezembro, as bênçãos vão descansar, vão repousar sobre a minha cabeça. Eu vou viver coisas novas, eu vou viver uma nova história, eu vou desfrutar de novos resultados, eu vou viver conquistas ainda maiores, bênçãos maiores estão reservadas para aqueles que o temem ao Senhor. Então diga, meu Deus, eu temo o Senhor, por isso, meu Deus, por esse temor, por esse amor que eu tenho ao Senhor, eu vou me posicionar da forma que eu preciso me posicionar, meu Deus, e é certo que assim,
Meu Deus, exatamente assim as bênçãos do Senhor vão acontecer na minha vida. Diga: meu Deus, é tempo de prosperidade, é tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de avanço, é tempo de progresso, é tempo de mudanças, é tempo de reviravoltas, é tempo de rebuliços. Diga: meu Deus, é um novo tempo. Meu Deus, eu vou viver um novo tempo, melhor do que qualquer outro, um tempo, meu Deus, de grandes vitórias, é tempo de restauração. Diga isso: meu Deus, eu creio no seu poder. Diga: meu Deus, algo novo o Senhor tem para mim. Diga: eu creio, algo novo o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas, coisas novas reservadas para mim. Feche os seus olhos, com a sua mão no coração. Senhor, eu peço que o Senhor vá de encontro a cada uma das pessoas que aqui estão e cada uma das pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, mostre a sua graça, o seu favor, o seu poder, a sua glória. Eu peço neste momento que o Senhor traga à luz, meu Deus, onde os seus têm tropeçado, onde os seus têm dado em falta, com sua família, maridos, esposas, filhos. Meu Deus, nós sabemos que os princípios que nós honramos, eles nos honram. Então que a partir dessa tarde, a partir, meu Deus, dessa segunda-feira, mudanças venham ser estabelecidas. Nós cremos no seu poder, nós cremos no seu agir. Eu quero determinar, meu Deus, que esse final de ano venha ser disparado, o final de ano com maiores vitórias, conquistas, com as maiores realizações. Meu Deus, que o seu povo venha ser colocado em posição de destaque por cima, nas posições mais altas, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo a vida dos seus filhos, eu abençoo a vida da sua empresa, do seu negócio, ou no lugar onde você trabalha. Seja colocado nos lugares mais altos, nas posições de maior honra, de maior glória, e que você possa caminhar de eternidade em eternidade, desfrutando do pedaço do céu, já aqui na terra, desfrutando das glórias de Deus aqui na terra, desfrutando do melhor do Senhor neste tempo, ainda este ano, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las.